Amém, queridos irmãos, Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor, estou aqui para poder alimentar você com mais palavras de vida eterna. Se você ainda não é inscrito, por favor, não deixa de se inscrever, é menos de 30 segundos, e você ajuda o canal a estar crescendo, a estar levando essa palavra para mais pessoas. Depois não esquece também de curtir, de comentar nesse vídeo, não esquece também de compartilhar, tudo isso é importante para que o canal continue crescendo e possa estar alcançando muita gente, tá bom? O vídeo que eu vou postar hoje, que você vai desfrutar comigo agora, ele é um dos mais importantes desse canal. Por que, Kaique? Porque muitas pessoas têm dúvidas a respeito de qual é a igreja certa, né? Eu reúno hoje no viver da igreja, na vida da igreja, né? E eu também tive essa dúvida. Por isso que eu estou falando para vocês que hoje é um vídeo muito importante que vocês vão estar assistindo. Se você não tem tempo para desfrutar desse vídeo agora, eu peço a você que não continue assistindo. Pare e assista depois. Mas se você quer assistir esse vídeo, separe um lugarzinho, né, tranquilo, que você não seja incomodado. Ou até mesmo se você está em um lugar agitado e ainda assim quer assistir o vídeo, assista. Mas depois volte a assisti-lo novamente com calma, com atenção, para que Deus possa se revelar para você. Olha só, aqui é a Bíblia. É a palavra de Deus. Nós somos cristãos. Se somos cristãos, somos aqueles que expressam a Cristo. Cristo é expresso por meio da sua palavra, e a palavra está aqui. Por um lado, fora de nós temos a Bíblia, temos os livros espirituais, né? Por outro lado, nós temos o Espírito dentro de nós. Então, por todos os lados, nós temos a palavra de Deus disponível a nós. A Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Mas muita gente tem dúvida a respeito da igreja, né? Qual a igreja certa, onde reunir, porque um é assim, outro é assado. Qual é o ministério? Qual é o seu ministério? Você já ouviu isso? Você reúne em qual ministério? E eu queria falar sobre isso, contando um pouco da minha história. Eu desde sempre gostava de ouvir a palavra, mesmo novinho, né? Meus pais nem reuniam ainda, mas tinha um vizinho lá, uma casa de vizinhos que nós gostávamos muito, eles eram adventistas e eles nos levaram a palavra, né? Eles chamavam todas as criancinhas assim, e levavam para casa deles, a gente brincava ali, tinha algumas brincadeiras bíblicas e aí a gente ganhava prêmios. Tudo isso eu acredito que a partir daquele momento ali, o Senhor já estava começando a trabalhar em mim, né? Colocar a sua fé, né, em mim. Eu era novo. Não tinha nem 10 anos, eu acho, nem lembro. Eu sei que eu era bem novinho, mas a gente já tava ali brincando entre os amigos mesmo, e foi muito bom. Inclusive depois, né, quando eu me batizei, eu também abri a minha casa, né, depois que eu tive um pouco mais de experiência com o Senhor, né, mais maturidade espiritual, eu abri a minha casa, fiz a mesma coisa que fizeram comigo, né? Comecei a ter reuniões de jovens, né? Chamei os jovens, muitos jovens foram batizados nessa época, graças ao Senhor. Também fiz isso com as crianças. Chamei as criancinhas da rua, né? Levava elas lá para casa. E na correria do dia a dia, mesmo assim, a gente conseguia ter um tempo à noite para poder estar alimentando essas criancinhas. Que hoje também algumas já estão servindo ao Senhor, graças ao Senhor. Mas eu ficava naquela coisa, né? Meus pais não reúnem, eu gosto de ouvir a palavra. Aí às vezes eu ia na Adventista, né? Ia também na Assembleia, já fui na Batista. E eu ficava assim, né? Indo para um lado, indo para o outro, parecendo esses macacos pulando de galho em galho. Mas nunca conseguia sentir no meu interior a confirmação do Senhor que ali era o meu lugar, né? Eu não me sentia pertencente àquele lugar, né? Eu olhava e falava, não é isso, não é isso, né? Coisas que eu olhava e via, eu falava, não, isso não me agrada. Será que é isso mesmo? Né? Ficava cheio de sofismas na mente. E aí veio essa questão, né? Placas de igreja, o que a gente ouve também muito hoje, né? E aí eu conheci um lugar que não tinha placa de igreja. Como se a placa de uma igreja pudesse salvar alguém, né? Meu Deus do céu. As pessoas brigam, discutem, falam coisas que às vezes nem tem sabedoria sobre isso. Aí eu conheci um lugar chamado Vida da Igreja, né? Onde a igreja, na verdade, é um viver. O que acontece? Muitas pessoas acreditam que a igreja é o local físico, né? É aquela estrutura lá onde as pessoas vão lá e falam assim, eu vou para a igreja. Isso está errado, irmãos.
Ninguém vai para a igreja. Porque na verdade a igreja, segundo o original grego, significa eclesia. Ou seja, aqueles que foram chamados para fora. Então quem foram chamados para fora? Nós. Chamados para fora da onde? Do mundo. Então não tem por que acreditar que a igreja é um templo físico. Porque a igreja não é. Na verdade a igreja é um viver. E essa foi uma das primeiras experiências que eu aprendi no viver da igreja. A igreja não é um lugar. A igreja é um viver. Por quê? Porque eu faço parte da igreja. Eu sou a igreja junto com todos os santos, né? Nós somos a assembleia dos chamados, então nós somos a igreja. E como é que nós entendemos isso? Antigamente o Senhor habitava em templo, né? Habitava ali no tabernáculo. Primeiro foi na tenda ali, no tabernáculo, depois no templo. E hoje ele não habita mais em nenhuma construção feita por homens. Mas hoje a habitação de Deus é no Espírito, dentro de nós. Somente o homem tem o Espírito. E Deus hoje habita no Espírito de todo aquele que crê e o recebe como seu Senhor e Salvador. Então muitas pessoas confundem a respeito disso, sabe? E aí ficam brigando com doutrinas. Aí fica falando, mas qual é o seu ministério? Qual é a sua igreja? Sua igreja faz isso, faz aquilo. Amados irmãos, o que nos separa são as doutrinas. Mas a palavra de Deus é para ser desfrutada. Nós precisamos nos alimentar mutuamente. Aí o que acontece? Quando eu cheguei no Viver da Igreja, eu fiquei surpreso porque eu sentei lá, primeira reunião que eu fui, todo mundo invocando o nome do Senhor. Vários irmãos sentados ali, todo mundo invocando o Senhor. Eu nunca tinha escutado sobre invocar. Na Bíblia tem diversos versículos sobre invocar, eu nunca tinha escutado sobre invocar. Eu não tinha essa revelação do invocar o nome do Senhor. Atos 2:21, tem diversos outros versículos, Romanos, Jeremias, Gênesis. E eu li tanto a Bíblia e nunca tinha escutado sobre invocar o nome do Senhor. Aí outra coisa, eu sentava lá, eu fui numa reunião de domingo, eu nunca esqueço. As pessoas invocando o nome do Senhor, orando. E eu ficava procurando, cadê o pastor? Não tinha pastor. Aparentemente não tinha pastor. Porque eu estava acostumado a ir em umas denominações e eu via lá uma classe separada. Os pastores estavam lá em cima, Aquelas pessoas que tinham talvez uma posição hierárquica na igreja, e os outros estavam separados. E lá, na vida da igreja, estava todo mundo sentado no mesmo lugar, orando. Quem quisesse orar, orava. Não tinha essa coisa de oportunidade, não. Se você tivesse sentimento no Espírito para invocar, orar ao Senhor ali, você podia orar. Outra coisa que me chamou muita atenção, existia ali a palavra ministrada, depois quem quisesse, tivesse o sentimento ali no Espírito de querer compartilhar a porção de acordo com a sua experiência, do que ganhou daquela palavra, você também podia levantar e compartilhar. Eu achei aquilo incrível, o máximo. Porque eu estava acostumado a só ir para a igreja, ouvir uma palavra e voltar para casa e estava tudo certo. E eu achava que estava tudo certo. Como se minha salvação fosse se desenvolver dessa forma, e não era, irmãos. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que maravilha, quer dizer que eu tenho a oportunidade de desfrutar o Senhor, eu tenho a oportunidade de expressar o meu sentimento para com o Senhor. Eu não preciso mais ficar esperando pela oportunidade, porque toda reunião eu tenho a oportunidade de desfrutar o Senhor. E foi incrível. E quando eu cheguei ali, no primeiro momento que eu cheguei naquela reunião, no local de reunião, ali na igreja em Salvador, onde eu morava e me reunia, os irmãos me abraçando, falando comigo como se já me conhecessem há muito tempo, eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso. Que pessoas são essas que nunca me viram e me tratam dessa forma? Amados irmãos, eu estava tendo o primeiro contato com o viver da igreja. A vida da igreja é o melhor lugar para se crescer. E aí eu aprendi que a igreja, de fato, ela é um viver. Por quê? Porque na vida da igreja nós não fazemos apenas os nossos cultos religiosos, podemos dizer assim, E depois todo mundo some, ninguém se vê mais, se fala, não. Além das nossas reuniões, onde todos podem levantar, compartilhar, onde você não vê distinção entre quem é juiz, quem é advogado, quem é psicólogo, quem é médico, quem é faxineiro, quem é gari, não tem nada disso, porque todos estão ali para desfrutar o Senhor. Você também tem a possibilidade de ter comunhão com os santos, ir na casa dos irmãos, fazer orações em casa, ter reuniões na sua casa. Você pode ter comunhão com os irmãos em diversos lugares, sair com os irmãos. Tem as conferências de jovens, que são eventos só para jovens. Tem as conferências regionais, onde todos os irmãos daquela região
podem estar ali junto com o apóstolo. Tem a conferência internacional em São Paulo, que todo ano tem, onde irmãos de todo o mundo se reúnem em um lugar chamado Estância Árvore da Vida, onde nós ali desfrutamos durante 9 dias a palavra de Deus, onde nós temos contato com os nossos apóstolos, os cooperadores das regiões. Irmãos, é incrível. O viver da igreja é incrível. E o Senhor nos chamou para essa realidade. Ah, Kaique, mas a sua igreja não tem placa, é verdade. A igreja não tem placa, mas a placa, amados irmãos, é apenas uma localização. Não tem nada de diferente em você ter uma placa e não ter uma placa. A placa nada mais é do que uma possibilidade de te localizar naquele lugar ali onde você reúne. Então nós acreditamos na Bíblia. Ah, Adventista, o sétimo dia tem placa. Assembleia, Batista. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós nos baseamos na Bíblia, não é? A Bíblia. Não estou aqui desmerecendo quem tem placa e quem não tem placa, porque como eu já falei, isso de nada muda a nossa visão. A Bíblia nos fala que existe uma igreja em cada cidade. É isso que a Bíblia fala. Se você depois quiser, você pode abrir, para não ficar nas minhas palavras. Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 3, você vai ver lá várias cartas às igrejas. Capítulo 2, carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Tiatira, carta à igreja em Sardes, carta à igreja em Filadélfia, carta à igreja em Laodiceia. São várias igrejas. O que é Éfeso? O que é Esmirna? O que é Pérgamo? Tiatira? O que é Sardes? O que é Filadélfia? O que é Laodiceia? Amados irmãos, são igrejas que estavam ali naquela cidade. Tudo isso aqui que eu falei para vocês são cidades. E o que aqui fala em Apocalipse? E carta à igreja em Éfeso. Ou seja, foi enviada uma carta à igreja que estava em Éfeso. Tá vendo aí? Uma igreja em cada cidade. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Eu moro aqui em São Francisco do Conde. Nessa cidade existe uma igreja, certo? Só que a igreja, quando Deus olha para essa cidade, Ele não vê as várias denominações, as várias placas denominacionais, não. Ele vê uma igreja que está nessa cidade. Porque, amados irmãos, tudo que Deus deseja é que não possa existir separação no corpo de Cristo. Entendeu? Então o Senhor não vê os membros isolados, né? As placas separadas, não. O Senhor vê a sua igreja, a sua única igreja naquela cidade. Então existe a igreja local, né? A igreja ali no seu aspecto local, que é uma igreja em cada cidade. E existe a igreja no seu âmbito universal, que diz respeito a todos os filhos de Deus que foram salvos e fazem parte da igreja. Só que a igreja no aspecto universal, ela é difícil de ser administrada, porque tem as necessidades práticas da igreja, né? Tem os pagamentos da conta de luz, de água, tem a limpeza dos locais, né? Tem várias coisas, o cuidado com cada santo. Então, é necessário existir uma igreja local para que o cuidado de Deus possa ser expresso naquela cidade, na vida de cada irmão, na vida de cada membro, né, do corpo. Então, todos nós somos membros desse corpo. E em cada cidade, segundo a revelação que nós ganhamos, a sua igreja de fato tem a sua expressão. Então veja, Kaique, qual é o seu ministério? Olha que pergunta, irmãos. Não existe isso de ministério, porque nós nos baseamos na palavra, na Bíblia. O Senhor nos tinha prometido uma descendência numerosa, tinha prometido ali desde Abraão, uma descendência numerosa, que representava a areia da terra e as estrelas, né? E as estrelas do céu. A areia da terra estava relacionada ao povo de Israel, era a promessa para o povo de Israel. Mas quando o Senhor menciona Abraão, a herança celestial, né? É mencionado ali pelas estrelas do céu, tem a ver com a igreja. Ou seja, o Senhor já tinha pensado na igreja desde lá de trás. E nós somos essa realidade. Então só existe um ministério, que é o ministério da nova aliança. O Senhor veio porque Ele reconheceu que o homem não conseguiria sem Ele. Então Ele morreu, foi à cruz, né? Morreu, ressuscitou, se tornou um Espírito para poder nos ofertar a possibilidade de viver esse ministério.
Então, quando João estava ali, né, Pedro falou, e quanto a este? O Senhor falou, né, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue. O Senhor estava falando do ministério que ficaria até a volta do Senhor. Só existe um ministério na Bíblia, o ministério da nova aliança, que é o ministério que Deus nos habilitou para sermos ministros. Então não existe essa de cada igreja ter um ministério, não. Nós vivemos, irmãos, um único ministério que é bíblico. Então nós temos uma história. A nossa história vem desde lá de trás. A promessa foi feita lá atrás. É bíblico. Precisamos ler a palavra para nós termos essa revelação. E aí as pessoas ficam brigando por conta disso, irmãos. Nós não estamos aqui para discutir, brigar doutrinas com os irmãos, não. Estamos aqui para alimentar os irmãos. O que é que acontece? Infelizmente, muitos não têm essa realidade. Então, quando eu encontrei a vida da igreja, eu falei, meu Deus, que maravilha é essa? Não é um viver apenas de ir para a reunião, depois voltar para casa e acabou, né? Eu não tenho mais contato com os irmãos, eu não conheço os irmãos. Não, a vida da igreja não é isso. E essa esfera maravilhosa que não é, de fato, um local físico, né? Mas é um viver, a igreja é um viver. Marcou minha vida. Então eu nunca mais estava sozinho, eu sempre estava na comunhão com os irmãos, com os jovens, em comunhões, nas reuniões. Tudo isso por quê? Porque Deus anela uma edificação, a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, isso é precioso demais. Ó Senhor Jesus, que maravilha poder saber que existe aqui, nessa terra, um ambiente, irmãos, propício para que possamos crescer e amadurecer. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque de fato essas palavras ela tem nos alcançado. Então você chegar, você ter a sensibilidade no Senhor de poder, de fato, viver tudo aquilo que Deus deseja que você viva é maravilhoso. Mas eu não tinha essa visão. Eu não conhecia esse ambiente. Mas, amados irmãos, o Senhor se apareceu para mim, se revelou para mim. Eu não sei se você está vendo esse vídeo agora e você também está se sentindo assim, abatido, angustiado, triste, onde você está reunindo. Talvez muitas normas, muitas leis, coisas criadas por homens. Eu entendo você, porque eu também tinha essa inquietação lá atrás. Mas eu oro ao Senhor para que um dia a vida da igreja também seja revelada para você. Nós temos a vida da igreja em diversos estados aqui no Brasil e também fora do Brasil. Quando nós vamos para as conferências internacionais, nós encontramos todos os irmãos, né, na Estância Árvore da Vida. E graças ao Senhor, irmãos, esse ambiente tem nos guardado até aqui. E eu digo uma coisa para vocês. Eu não me vejo em nenhum outro ambiente a não ser a vida da igreja. Porque se por um lado nós temos a possibilidade de viver no Espírito, aprender a viver no Espírito, por outro lado, Deus nos deu pessoas que cuidam do nosso caráter, que nos aperfeiçoam. Nós aprendemos no viver da igreja a andar e viver no Espírito. Mas quando nós não temos ainda essa maturidade para viver no Espírito, né, para ter sensibilidade ao Espírito e sermos conduzidos pelo Espírito, nós precisamos aprender a aperfeiçoar o nosso caráter. Quanto mais vamos aperfeiçoando o nosso caráter, mais vamos tendo a sensibilidade de poder ser usados pelo Espírito. E isso é incrível porque o Senhor nos salvou, nos colocou no viver da igreja e não nos deixou à toa, não. Ele nos deu pessoas que cuidam de nós, né? Então em cada serviço tem um coordenador de serviço. Nós temos em cada igreja, né, em cada cidade, nós temos um irmão responsável, ou seja, aquele irmão que cuida, né, da administração. Não apenas um, tem mais, né, vários outros, né? Talvez em uma cidade mesmo, em uma igreja, tem vários irmãos responsáveis. Mas não apenas eles, mas também cada irmão de serviço cuida ali daqueles que estão servindo. Então, graças ao Senhor, o Senhor nos colocou na igreja e nos deu a possibilidade de sermos aperfeiçoados. Aí nós entendemos que não faz sentido termos o Senhor, cremos, recebemos o Senhor, ficarmos em casa, né? Acharmos que podemos ser vencedores dessa forma, não vai, irmãos. Porque o Senhor nos mostrou a igreja, nos revelou a igreja. Então, se nós pensarmos em ter um viver individual, nós não vamos conseguir avançar. Porque a edificação acontece na coletividade, junto com os irmãos. A Bíblia fala até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos, não é você sozinho. Por isso que o Senhor nos salva e nos coloca em um ambiente adequado, tá vendo? Não tem como você receber o Senhor e querer viver sozinho. Viver na sua casa, orando em casa, invocando em casa,
ouvindo a palavra em casa. Não, irmãos. Você tem que estar junto. No viver da igreja, tudo que nós fazemos é junto, né? Porque juntos somos mais fortes. Junto podemos vencer, né? Satanás não tem medo do homem individual. Satanás tem medo do homem coletivo. O homem coletivo é a igreja. Então sozinho você é vulnerável, mas junto com os santos, amados irmãos, você é invencível. Porque de fato o homem coletivo é o que nós temos de mais forte. Então essas revelações todas, né, foi nos passado e nós temos a incumbência também de passar para outros. Cultivar e guardar esse jardim. Cultivar, né, tudo que nós aprendemos e guardar para que nada possa entrar nesse ambiente. Todos os princípios que nós aprendemos precisamos preservar. Passar para os que estão chegando, né? E ter o cuidado também, a sensibilidade de preservar tudo isso, né? Porque, irmão, de fato, essa esfera é maravilhosa. Tem muitas outras coisas que eu quero falar sobre a vida da igreja, mas esse vídeo já está muito grande, né? Então vamos ter outros vídeos, mas com certeza esse é disparadamente o vídeo mais importante para mim, porque foi o vídeo que, como eu contei, né, na experiência, foi o que abriu os meus olhos. O Senhor me revelou a igreja. E quando a igreja foi revelada para mim, irmãos, até hoje, né? Já fazem mais de 8, 12... Vão fazer 14 anos, né, que eu tenho seguido essa visão. Louvado seja o Senhor. Que muitos e muitos anos possam vir ainda e eu possa continuar perseverando, né? Junto com os santos, vivendo a vida da igreja, para que cada vez mais eu possa me aperfeiçoar. A igreja, a vida da igreja, é um ambiente, irmãos, onde nós temos tudo. Temos apóstolos, temos pastores, temos mestres, temos tudo, tudo, tudo. Tudo para o nosso aperfeiçoamento. Então eu louvo e agradeço ao Senhor por estar em um ambiente que não é um ambiente de normas e de leis, mas é um ambiente onde o Senhor nos expõe, nos mostra a nossa condição e nós avançamos, irmãos, por causa desse cuidado. Esse cuidado é um cuidado de amor e nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Que Deus te abençoe e eu te encontro amanhã em nome de Jesus.